Olá, amigos, uma boa noite. Tudo bem com você? Estamos muito felizes por você estar mais uma noite aqui conosco nessa jornada intitulada Identidade e Missão. É muito bom saber que você tem interesse, que você quer se aprofundar no conhecimento teológico com muito mais consistência. É por isso que nós escolhemos aqui, nesses dias, para estar conosco o pastor Frank Hazel, que ontem apresentou uma belíssima aula, e hoje nós temos aqui conosco o Dr. Carlos Flávio. Ele vai tratar sobre hermenêutica no contexto do adventismo. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Eu não sei de onde você está acessando o seu computador, o seu smartphone, se você está aqui no Brasil, se você está na Argentina, se você está no Chile, no Paraguai, no Uruguai, se você está no Equador, se você está no Peru, se faltar algum aqui, viu, pastor Bruno? Me lembre, viu? Por favor, me lembre. Só quero dizer que todos vocês são bem-vindos das diferentes regiões, dos diferentes países que compõem a nossa divisão sul-americana. Quero dizer para vocês que o nosso interesse é contribuir de forma consistente para o seu aprimoramento na sua liderança e, claro, na sua visão teológica também. O nosso sonho é sempre trabalhar com uma igreja que tenha raízes na teologia, mas que também tenha foco na missão. Muito obrigado por sua presença. Esse é um evento promovido pelo SALT, em parceria com a Associação Ministerial, e nós ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigado por estar conosco. Que essa noite seja uma noite muito abençoada para você. Agora, um detalhe. Antes da gente fazer a oração inicial, eu queria convidar você que, por favor, compartilhe esse link, tá bom? A gente dá um tempo agora. Pega aí o seu celular, tá? Ou vá até o seu computador, seleciona esse link aí, copia e cola no seu WhatsApp e vamos espalhar para que mais pessoas estejam aqui presentes conosco, tá bom? Tenho certeza que essas pessoas serão muito abençoadas nessa noite também, tá certo? O tema de hoje é hermenêutica adventista. Então, por favor, venha e vamos entender de forma assim, muito clara o que significa estudar a Bíblia, compreender o texto, aplicar o texto em nossa vida. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, pastor Adolfo, por estar conosco, pastor Josué, pastor Bruno, e também a equipe de apoio aqui conosco, e, claro, o nosso participante especial, que vai apresentar o conteúdo, o Dr. Carlos Flávio. Chegou o momento agora de oração. Vamos buscar a Deus. Eu quero convidar um amigo, pastor Bruno, por favor, esteja conosco, nos dirija em oração. Muchas gracias, Pastor Lucas. Muito obrigado, Pastor Lucas. Muito obrigado, Pastor Lucas. É uma alegria a saudar vocês. E antes de orar, permita-me reiterar e expressar a gratidão, o respeito pela toda a equipe que está fazendo possível essa transmissão. A nossa gratidão ao Pastor Lucas, ao Pastor Moisés, Pastor Josué, ao Pastor Adolfo. Gratidão também a toda a equipe de comunicação, a toda a equipe de tradução e a toda a equipe da educação. E gratidão também, especialmente aos pastores e anciãos, aos líderes, aos irmãos, que depois de um dia cheio de atividades estão abrindo um espaço para buscar o Senhor na sua palavra, um alimento que renova as nossas forças e também o nosso compromisso com o Senhor. Depois dessa expressão sincera e carinhosa e respeitosa de gratidão, então, permita-me orar. Querido Pai que estás nos céus, queremos dar-lhe muitas graças pela Tua palavra. E ao iniciar um novo momento de reflexão, de estudo, de análise, de meditação, queremos pedir que o Senhor possa abençoar o pastor Dr. Carlos Flávio, para que ele possa apresentar e falar para nós da tua parte, do teu nome, que dê a todos nós um espírito iluminado para nos inclinar com respeito e com reverência diante da tua pessoa e diante da tua palavra. Dá-nos um espírito e uma atitude de perseverança para crescer no conhecimento da tua palavra. Dá-nos
uma hermenêutica, uma interpretação adequada do que é dito, do que está escrito e da tua mensagem para a nossa vida e para a vida da tua igreja. E permita que não apenas possamos conhecer a tua palavra e a tua verdade, mas também que possamos aplicá-la em plenitude, vivendo-a com fidelidade e compartilhando-a com urgência. Por favor, abençoe a todos os nossos queridos irmãos, multiplique bênçãos em cada uma deles, em suas famílias e na liderança da igreja. Oramos, agradecemos, clamamos no nome de Jesus. Amém. Muchas gracias, pastor. Muito obrigado, pastor Bruno, por essa oração, porque nos coloca em contato muito mais forte com o céu, diante desse desafio que nós temos aqui de nos instruir e também de refletir em relação à interpretação da Escritura. Queridos irmãos, queridos líderes, quero lembrá-los que no chat há assim uma barra azul que logo vocês terão a oportunidade de que vocês preencham ali, registrem um formulário digital, alguns dados, para que possam receber um certificado deste curso teológico de que você está participando. Então, fique atento, não saia dessa transmissão sem ter feito seu registro, porque você possa ter a sua presença contada. Estamos muito gratos de ter aqui hoje um palestrante muito extraordinário, que é o pastor Carlos Flávio Teixeira. O pastor Carlos, ele é doutor em teologia e religião, com especialidade na área sistemática. Ele também tem 2 pós-doutorados em estudos avançados em teologia, tem mestrado em teologia, mestrado em direito e é licenciado em teologia e também em direito. Atualmente ele é professor, docente e pesquisador e diretor da Faculdade Adventista da Amazônia, da FAAMA, no norte do Brasil. Então, estamos muito felizes e gratos que você aceitou o nosso convite e me dá o privilégio de poder escutá-lo e que o senhor possa nos ajudar neste momento de reflexão. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, pastor Josué. Na sua pessoa, eu cumprimento também o pastor Bruno, pastor Lucas, pastor Adolfo, toda a equipe de apoio, agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo a vocês também aí por toda essa organização e por possibilitar que os nossos irmãos, esses estimados líderes de igreja, possam ter acesso a esse conteúdo. Nosso propósito, então, hoje é trabalharmos aqui juntos a hermenêutica adventista. Vocês conseguem acompanhar aí na pantalha. Nós vamos projetar alguns materiais para nós estudarmos esse tema e eu quero tranquilizá-los de que, oportunamente, vocês poderão ter acesso a esse material. Então, não se preocupem em anotar, vocês terão acesso a esse material que será apresentado. Algumas projeções, talvez eu tenha que pular, mas eu deixarei aqui o material que é para dar subsídio para aqueles que querem se aprofundar no conteúdo. Então, nosso tema, queridos líderes e anciãos da amada Igreja de Deus, é a hermenêutica adventista. Nós vamos seguir o roteiro aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar 2 conceitos muito importantes para entender o tema. Depois, nós vamos identificar na Bíblia os princípios fundamentais para uma boa interpretação do texto sagrado. Em seguida, nós vamos checar se Ellen White corrobora também esses princípios, o que ela fala sobre esses mesmos princípios. Em seguida, nós vamos entender, então, o resultado de se aplicar esses princípios na Igreja Adventista. Vamos, então, na penúltima parte, trazer aos irmãos algumas reflexões sobre os principais desafios que nós temos vivenciado como igreja
em relação a esse tema e fechamos, então, deixando com vocês uma bibliografia para aqueles que querem se aprofundar no tema. Muito bem. Então, o que é hermenêutica adventista? Quando nós falamos de hermenêutica adventista, nós estamos falando do quê, estimados irmãos? Estamos falando da hermenêutica bíblica de uma perspectiva interpretativa dos adventistas. Ou seja, é como os adventistas do sétimo dia abordam a Bíblia e procuram interpretá-la. E você vai ver nesse roteiro nosso que os adventistas têm uma forma de interpretar a Bíblia que busca reconhecer na própria Bíblia o que ela indica para ser observado em termos de princípios, para que o texto seja bem interpretado, para que seja realmente entendido. Para nós entendermos isso, é preciso notar aqui que a interpretação ela se dá em 3 níveis. O nível mais geral, que é quando nós tratamos da estrutura conceitual, toda interpretação, queridos anciãos e líderes, ela envolve uma estrutura conceitual. Ninguém interpreta a partir do nada. Todo intérprete, ele usa alguns conceitos na hora de interpretar. A pergunta que se deve fazer, portanto, numa boa interpretação, como quer os adventistas, é: qual é a estrutura de conceitos? Quais são as noções que devem embasar uma boa interpretação? A interpretação também passa pelo nível intermediário, quando ela assume a forma de doutrinas. No nível das doutrinas, nós já temos ali crenças articuladas a partir das noções gerais. E também temos o nível específico, quando nós trabalhamos um texto específico da Bíblia. Então, se você olhar para a tela, você vai perceber que quando nós falamos de interpretação, nós precisamos, como adventistas, estar atentos a 3 níveis da interpretação. Quais são as noções gerais que nós usamos para interpretar? A compreensão das doutrinas que nós propomos e que nós defendemos, e como nós lidamos com o texto em si. Ou seja, a maneira como nós lidamos com o texto vai nos guiar na produção de doutrinas. Mas ao lidar com o texto, nós lidamos com noções gerais. Então, para uma boa interpretação, para uma interpretação adventista do sétimo dia da Bíblia, nós atentamos, nós cuidamos para que as noções gerais, as doutrinas e a maneira como nós lidamos com o texto esteja de acordo com o próprio texto e não de acordo com as nossas opiniões. Mas a pergunta que fica aqui é: qual a importância, então, da hermenêutica para a nossa teologia, para a nossa mensagem, para a nossa missão? A importância é total. De acordo com a nossa interpretação, é que nós teremos acertos ou erros na nossa teologia. Por isso a Igreja Adventista, queridos líderes, é muito cuidadosa em reconhecer na própria Bíblia quais são as reivindicações do próprio texto para que a sua mensagem seja bem compreendida. Então, a importância da hermenêutica é salutar para a nossa identidade, para quem entendemos quem somos, para a nossa unidade, como somos, e para a nossa missão, para que somos. E tudo isso tudo converge para nós entendermos por que nós temos essa identidade, essa unidade e essa missão. Então, para que nós mantenhamos esse grande transatlântico, que é o povo de Deus, a Igreja de Deus, com uma teologia sólida, no caminho certo, nós precisamos atender, estar atentos às reivindicações da própria Escritura. Pois bem, a própria Escritura, ela reivindica alguns princípios básicos, fundamentais,
para ser interpretada. E você que gosta de anotar aí, embora você vai receber esse material, mas você precisa estar atento para entender e poder explicar, compartilhar esse aprendizado com outras pessoas. Aqui, então, nós vamos listar 7 princípios para uma boa interpretação, para uma interpretação genuinamente bíblica. Princípios esses que são reivindicados pela própria Bíblia. Primeiro princípio, nós vamos dividir em 3 sessões. Primeira sessão, o princípio que nós chamamos de sola scriptura. Esse princípio, irmãos, ele se desdobra em 3. A natureza da Escritura, a suficiência da Escritura e a analogia da Escritura. A segunda sessão, nós chamamos de tota scriptura. E aqui se desdobram 3 outros princípios. A unidade da Escritura, a clareza da Escritura e a revelação progressiva. E a terceira sessão, nós chamamos de prima Escritura. Aqui, nós temos o princípio da primazia da Escritura. Veja, são 7 princípios que nós vamos reconhecer na Bíblia. A Bíblia pede para nós observarmos essas diretrizes para sua correta, adequada interpretação. Então, vamos ver alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender esses princípios. Não são os únicos que nós temos na Bíblia, há outros princípios de interpretação, mas esses aqui são os principais, que todo bom líder, que todo bom cristão precisa estar atento para fazer uma interpretação saudável, coerente das Escrituras Sagradas. Então, passemos ao primeiro princípio, o princípio sola scriptura. Vamos para Lucas, capítulo 24, verso 27. Aí na tela diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus Cristo, quando precisou interpretar a Bíblia para ensinar a si mesmo para 2 de seus discípulos que iam para Emaús, Jesus nos deixa aqui um princípio, o princípio sola scriptura. Jesus recorre unicamente às Escrituras para ensinar a verdade a seu respeito. Quando nós vamos para o texto, a palavra aqui traduzida como Escrituras é o termo grafê. Esse termo ele pode significar um escrito em geral, uma passagem em particular do Antigo Testamento, mas pode também indicar a totalidade das Sagradas Escrituras inspiradas por Deus. E esse aqui é o caso. Jesus está dizendo, está mostrando aqui que quando nós queremos conhecer a verdade, nós devemos procurá-la nas Escrituras. E Jesus faz questão de levá-los somente para as Escrituras, para que eles pudessem fundamentar a fé deles. A Escritura, portanto, é a nossa única fonte fundamental da verdade, a fonte que estabelece, em termos fundamentais, elementares, a verdade da palavra de Deus. Um outro texto, ainda em Lucas, agora Jesus falando para o grupo maior que estava em Jerusalém. Depois de aparecer para os caminhantes, Jesus aparece, Jesus se apresenta para os discípulos reunidos e Jesus novamente diz: está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, as 3 partes das Escrituras que eles tinham em alta conta e entendiam como inspiradas já naquele tempo. E aqui Jesus repete então lhes abriu o entendimento para compreenderem as grafês, as Escrituras. Esse termo aparece 51 ocorrências no Novo Testamento, 20 no plural, 31 no singular, e na sua maioria de vezes dizendo respeito às Escrituras Sagradas. Então Jesus nos chama, Jesus indica, a palavra de Deus aqui reivindica um princípio. Que princípio é esse?
o princípio de que a Escritura é a fonte de toda a verdade. Então, esse é o princípio que nós chamamos de sola Escritura. A interpretação adventista, queridos líderes, ela tem que se basear na Bíblia. E na Bíblia, e na Bíblia. Esse princípio se desdobra em 3. O princípio da natureza das Escrituras. Na segunda carta, Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, na sua segunda carta, Pedro diz que a Escritura, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas que homens foram movidos pelo Espírito Santo, esses homens inspirados por Deus, foram movidos. A palavra movidos aqui vem do verbo phero, em grego, que significa que esses homens foram influenciados, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso, a compreensão das Escrituras, a sua epílisis, ela se dá através do Espírito Santo. Apenas o Espírito que inspirou os profetas pode também nos abençoar para elucidar na nossa mente a mesma Escritura que foi primeiramente elucidada, a mesma palavra que foi revelada e elucidada na mente do escritor. Então, com isso, nós vemos que nós somos aí dependentes do Espírito Santo para a compreensão da Bíblia. Aqui nós temos, então, um segundo subprincípio aqui, o princípio da suficiência das Escrituras. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, diz: desde a infância, sabes as sagradas letras. Aqui, o adjetivo hieros, para falar das Escrituras, diz que elas são sagradas, são separadas. A Bíblia é um livro distinto, não pode ser considerada como um livro qualquer. Por quê? Porque ela foi theopneustos, ela foi soprada, inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, o escritor foi diretamente inspirado por Deus, e por isso, o resultado da sua inspiração, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são, queridos líderes, são palavras separadas por Deus, tem uma natureza especial, tem um caráter especial. Eu não posso considerar a palavra de Deus como estando no mesmo nível que outros escritos. Ela se reveste de uma natureza peculiar, uma natureza sagrada, é produto do divino e também do humano. Assim como Cristo, ela tem um caráter sobrenatural, mas tem também uma linguagem humana. Portanto, não é como um livro qualquer. Há também um outro subprincípio que decorre do sola Escritura, que é a nossa dependência do Espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, verso 11, diz que assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, ninguém as gnosco, ninguém as percebe, ninguém as entende, senão o Espírito de Deus. A Bíblia vem de Deus, então a Bíblia só é conhecida através do Espírito Santo, só pode ser conhecida através do Espírito Santo. No verso 14, o apóstolo completa: o homem natural, com suas limitações, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. A palavra, de novo, aqui é gnosco, porque elas se discernem, elas se anacrino, ou seja, elas se examinam, só podem ser avaliadas, julgadas de forma cuidadosa, à luz que vem da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus dada por meio do Espírito, só o Espírito conhece as coisas de Deus. Então, nós só podemos entender a palavra de Deus com a luz, mediante a luz que vem do Santo Espírito. Querido líder, isso é muito importante. A Bíblia não é para ser interpretada de forma meramente humana. A Bíblia precisa para ser interpretada da ação do Espírito Santo, porque só quem deu a palavra é capaz de nos dar luz para compreendê-la, para examiná-la, avaliá-la, julgar e cuidadosamente aplicá-la e proclamá-la.
Nós temos aqui um terceiro subprincípio que decorre do sola escritura, que é a analogia das escrituras. Pastor, o que diz esse princípio? Esse princípio quer dizer que a escritura é a sua própria intérprete, por causa da sua característica peculiar, como sendo produto da revelação e inspiração. A escritura interpreta a si mesma. E uma mostra disso são dois textos que nós temos na Bíblia. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, para explicar que todos os homens são pecadores, ele cita, em apoio ao que ele está ensinando, ele cita várias vezes textos dos escritos, texto dos salmos, texto dos profetas como Isaías, texto de Provérbios. A mesma coisa acontece em Hebreus capítulo 1. Paulo, para ensinar ali as lições acerca da superioridade de Cristo, que Cristo é superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Davi, superior até aos anjos. Paulo cita vários textos do Antigo Testamento. E eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, irmãos, queridos líderes, de que os escritores do Novo Testamento usaram de forma farta citações e alusões aos textos do Antigo Testamento, para com isso nos sinalizar de que a Escritura precisa ser entendida à luz da própria Escritura. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Nós temos aqui uma segunda seção de princípios, o princípio tota Escritura. Esse princípio diz para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, não apenas uma parte. Em Lucas, capítulo 24, verso 27, Jesus confirma isso, porque quando ele vai ensinar as Escrituras para os caminhantes ali de Emaús, ele recorre a todas as Escrituras. A palavra usada, o termo usado, tanto por Paulo em Timóteo, quanto por Jesus ali, segundo o relato de Lucas, é o termo passais, ou passa, que quer dizer a totalidade quantitativa ou de extensão. Jesus está dizendo aqui que toda a Escritura, ela é igualmente inspirada por Deus. Não há uma parte na Bíblia que seja mais ou menos inspirada que a outra. Nós não cremos, como adventistas, num cânon dentro do cânon. Não há um livro mais importante que outro. Todos os livros têm igual inspiração e todos precisam ser analisados em seu conjunto. Alguns recebem ênfases diferentes. Alguns profecia, alguns poesias, alguns cartas, mas todos são muito importantes, porque todos são produto da revelação e da inspiração. Portanto, queridos líderes, olhem agora para o quadro que vou lhes mostrar. Isso quer dizer que quando um líder adventista interpreta a Bíblia, ele precisa atentar para o texto bíblico. Precisa analisar o texto dentro do seu contexto imediato. Dentro do capítulo ali. Precisa também analisar dentro do livro. Precisa depois analisar esse texto dentro dos demais escritos, conectando com os demais escritos do mesmo autor. Precisa caminhar para outros livros dentro daquele testamento. E, por fim, precisa alcançar o outro testamento, conectar um testamento com o outro. Essa é a largueza, é a completude da interpretação bíblica adventista. Um líder adventista, um ancião adventista, ele não interpreta a Bíblia fazendo teologia em cima de apenas um texto. Nós conectamos todos os textos para que assim nós tenhamos uma ideia clara, apropriada do que Deus quis dizer por meio de vários homens inspirados acerca daquela verdade. E assim nós podemos então ter um contexto completo da palavra de Deus sobre aquele tema. Nós temos aqui também o princípio da unidade da Escritura, que decorre do princípio da totalidade. É um subprincípio da totalidade, é a unidade. E nós temos aqui dois exemplos. Jesus, quando fala para os fariseus que eles examinavam as Escrituras, porque elas mesmas testificavam dele, que
mas elas mesmas testificavam deles e eles não aceitavam, então era incoerente, porque a parte em amarelo que você vê, Antigo Testamento, a parte em vermelho, Novo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento testificavam de Cristo. Então, era incoerente eles aceitarem as escrituras, mas não aceitarem Cristo. Por quê? Porque há uma unidade. Aquilo que o Antigo Testamento fala, o Novo Testamento confirma, cumpre, amplia, explica. A mesma coisa acontece na carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. Ali o apóstolo diz que muitas pessoas deturpavam as demais escrituras, falando aqui das escrituras do Antigo Testamento, assim como deturpavam os escritos de Paulo. Olha que interessante, com isso Pedro classifica os escritos de Paulo como escritura também. Então nós temos aqui claramente a Bíblia reivindicando que as escrituras têm formam uma unidade, não tem nenhuma parte, nenhum livro ou um testamento que se contradiga ao outro. Aquilo que está no Antigo se cumpre no Novo, e aquilo que está no Novo era predito no Antigo. Há também aqui, queridos líderes, um outro princípio, o princípio da clareza das Escrituras. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. A palavra encobertas aqui é o termo satar, que indica algo que não está apto a ser conhecido, diferente do termo galar, que é aquilo que foi feito conhecido. Então, Deus deixou mistérios que não foram revelados, mas Deus deixou muita revelação, e aquilo que ele deixou acessível é para ser estudado, entendido, conhecido. É claro que isso pode ser acessado por qualquer pessoa. Não há na Bíblia algo que esteja destinado a apenas um grupo e não a outro. A Escritura está acessível a todos os que de coração sincero clamam pelo Santo Espírito para entender a palavra do Deus vivo. Salmo 119, verso 30 diz que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra simples aqui, petit, é uma pessoa ingênua, uma pessoa de senso comum, o leitor médio, ou seja, até as pessoas mais simples, sem nenhum estudo específico em teologia, pode conhecer a palavra de Deus, aquilo que está claro, aquilo que está acessível e que Deus permitiu que fosse conhecido. Esse princípio é muito importante para nós. Outro princípio, outro subprincípio aqui, que aparece aqui como desdobramento da totalidade das Escrituras, é a revelação progressiva. Queridos líderes, observem esse texto na tela. Mateus 24, verso 15, Jesus pregando o sermão escatológico. Jesus prediz ali, segundo Mateus, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quando Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, foi falar das palavras de Jesus, Lucas interpretou as palavras de Jesus. E olha que interessante, o abominável, Lucas diz que são os exércitos romanos. A desolação, Lucas diz que era o sítio, o cerco a Jerusalém. E o lugar santo, Lucas interpreta como a cidade de Jerusalém e o seu templo. Isso quer dizer o quê? Que a revelação que vem depois, ela interpreta a revelação que vem antes, sem contradizê-la, sem alterá-la, sem contrariá-la. Querido líder, isso aqui indica que a revelação posterior jamais contradiz a revelação anterior. A compreensão da revelação é progressiva, mas nenhuma nova verdade pode contrariar aquilo que Deus já disse. Outro texto, outro exemplo disso aparece na carta de Paulo aos Hebreus, quando Paulo diz que quando Paulo faz uma comparação da revelação dada por meio dos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo, mas agora, por último,
a revelação dada por meio do Filho de Deus, do Huios Tuteu. E Paulo diz aqui que nesses últimos dias veio uma revelação posterior, uma revelação plena, uma revelação completa acerca de quem é Jesus. Então, a revelação posterior confirma, completa, plenifica a revelação dada anteriormente por meio dos profetas. O Filho é o cumprimento da revelação anterior. Então, a revelação posterior ilumina, explica, amplia nuances das verdades apresentadas anteriormente. E aqui agora, então, o princípio prima escritura. Queridos líderes, o princípio prima escritura pode ser notado em vários textos, entre eles, Isaías capítulo 8, verso 20, à lei e ao testemunho. A palavra lei aqui é a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. E o testemunho, a Teiudá, que são os escritos dos profetas. Os profetas que vieram depois de Moisés foram testados, foram avaliados pelo conteúdo da revelação que veio antes por meio de Moisés. E esses profetas não só foram achados conforme, mas eles falaram em absoluta conformidade à revelação dada anteriormente. Isso significa, queridos líderes e anciãos da igreja, que assim como Jesus mais tarde confirma a autoridade da lei e dos profetas, os profetas tiveram a sua base na lei, a lei a sua base no Espírito Santo, na palavra de Deus. E, por fim, tudo se torna, então, as Escrituras de Deus. Isso significa que toda e qualquer pretensa revelação, toda e qualquer pretensa apresentação da verdade tem que ser testada à luz das Escrituras. Porque, como diz Isaías, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, jamais serão tidos como aprovados por Deus. Portanto, prima Escritura quer dizer que primeiro a Escritura, porque ela estabelece o nosso fundamento, e tudo que vem depois é testado, provado pelas Sagradas Escrituras. Então, queridos líderes, nós podemos observar que esse princípio é de extrema importância para a gente entender a relação entre o que já veio antes e o que vem depois, as proposições que vêm depois. Um outro texto que nos ajuda a entender aqui, então, para fechar, é Lucas 24. Observe, na sua Bíblia, Lucas 24, 18, os apóstolos estavam encabulados, estavam ansiosos, estavam confusos, porque estavam observando as ocorrências dos últimos dias passados em Jerusalém, desde o dia em que Jesus ceou com eles até o dia depois que ele foi manietado, preso, flagelado, morto, e já era o domingo. E o texto diz que eles estavam preocupados com as ocorrências dos últimos dias. Por quê? Porque eles estavam olhando para as experiências que eles tiveram, experiência de frustração por verem a prisão de Jesus, a morte dele. No verso 21, eles dizem, nós esperávamos que fosse ele. Os eruditos são claros em afirmar, havia aqui uma expectativa de que Jesus fosse tomar o trono de Roma. E essa expectativa vinha de quem? Da compreensão dos sacerdotes, da compreensão dos escribas, dos fariseus. Então, eles estavam aqui focando na tradição. Mas o texto também fala no verso 23 que 2 mulheres ali que foram ao túmulo tiveram uma visão de anjos. Uma visão sobrenatural, dizendo para elas, confirmando para elas que as predições messiânicas tinham se cumprido, Jesus tinha ressuscitado, como dizia a Escritura. Mas eles não acreditaram, mesmo com o testemunho das mulheres. E se os líderes que estão observando essa explicação agora olharem para a sua Bíblia, Lucas 24, 24, vão dizer, ali diz que eles verificaram a exatidão. Não tinha corpo. Não tinha corpo. Eles verificaram a exatidão. Não tinha corpo no túmulo, mas não viram corpo, ou seja, tinham evidência, mas não tinham prova. Isso indica que eles estavam
eles estavam aqui direcionados pela razão. Mas Jesus chega para eles e diz que eles eram nécios e tardos de coração em crer em tudo que os profetas disseram. Aqui Jesus apresenta as Escrituras. Depois, quando Jesus aparece para eles mais tarde, eles ficam aterrorizados e surpresos, acreditavam estarem vendo um espírito, um fantasma. De onde eles tiraram essa ideia de fantasma? Eles tiraram da cultura da época, a cultura greco-romana. Então, quando nós olhamos para isso aqui, queridos líderes, olha para esses elementos. Os discípulos de Jesus estavam deixando se influenciar pela experiência, pela tradição, pela razão e pela cultura. Mas Jesus vem e traz eles de volta. Para onde? Para as Escrituras. 4 vezes, Jesus diz, o texto diz ali que Jesus leva eles de volta para a Escritura. E quando Jesus leva eles de volta para a Escritura, a única daquelas fontes que foram confirmadas pelas Escrituras foram aquelas que vieram por meio de revelação sobrenatural. Então, a única que era confiável, a única que era a prova de erros, era aquela que vinha de Deus. Então, nós temos aqui uma síntese, querido líder. Há uma fonte, a fonte que estabelece a verdade são as Escrituras. Mas Deus, às vezes, manda um recurso da mesma natureza da fonte. Não é a fonte, mas tem a mesma natureza, porque vem da revelação e vem com o objetivo de confirmar a palavra de Deus, de nos firmar nela, de ajudar a entender e confirmar o seu cumprimento. E é a partir dessa fonte, que é a revelação, é que nós vamos testar todas as influências humanas, para saber se a experiência, se a tradição, se a razão e se a cultura passam no crivo do assim diz o Senhor. Isso aqui fala muito a nós, queridos anciãos e líderes da Igreja de Deus. Não podemos nos deixar levar por ventos de influências. A experiência, a tradição, a razão, a cultura não são fontes confiáveis em si mesmas. Elas têm o seu lugar, mas só depois de testadas e provadas pelo assim diz o Senhor. Então, por causa desses textos bíblicos, dessas verdades, o nosso Tratado de Teologia Adventista confirma os 7 princípios. A Bíblia é a norma final da verdade. Apenas a Bíblia não apenas contém, queridos anciãos, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente para nos dar o conhecimento da salvação. A Bíblia deve ser sua própria intérprete, princípio da analogia da Escritura. Nosso tratado também reconhece que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela e não apenas uma parte. Há uma unidade, uma parte da Bíblia não pode contradizer outra. A Bíblia é clara, aquilo que está revelado e pode ser conhecido é claro e direto. A revelação também é progressiva. A revelação que vem depois não anula ou não contradiz a revelação anterior, mas a ilumina, esclarece ou amplia. E, por fim, a Escritura estabelece os princípios fundamentais para todo o ramo de conhecimento e experiência. Portanto, todas as outras fontes de conhecimento devem ser testadas por esse padrão infalível. Agora vem a pergunta. Você pergunta, pastor, está bem, a Bíblia ensina isso, mas e Ellen White? Será que Ellen White corrobora o testemunho que veio depois para confirmar a palavra de Deus, para nos ajudar a entendê-la? Corrobora esses mesmos princípios? Sim. A senhora White também nos incentiva, também nos propõe atenção total ao princípio sola escritura. Ela diz a Bíblia e a Bíblia só deve ser aceita como norma para todas as doutrinas e base para todas as reformas. A Bíblia e a Bíblia somente. Olha aí na sua tela o texto, é o nosso guia. A Bíblia e a Bíblia tão somente é o fundamento da nossa fé. Daqui se desdobra a natureza das Escrituras. A senhora White diz, confirma, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. A Bíblia deve ser estudada com oração, apenas e tão somente sob a direção do Espírito Santo, é que nós podemos entender as Escrituras. Um livro inspirado precisa da unção do Espírito para ser compreendido, a luz do Espírito para ser compreendido. 3. Terceiro item aqui,
os ensinos da Bíblia não devem ser espiritualizados. Espiritualizados aqui não no sentido do Espírito Santo, mas espiritualizados no sentido de a noção de espiritualidade da filosofia grega, filosofia romana. A Bíblia tem que ser entendida do ponto da perspectiva histórica. A Bíblia é a única que pode produzir um bom resultado, que é a conversão. A palavra de Deus tem poder para converter corações, queridos líderes. A Bíblia é aquela que pode mudar a nossa mente, muda a mente das pessoas. Então ela diz, devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de entender o pensamento nele, até que aquele pensamento se torne o nosso próprio pensamento. Número 6, Sr. White diz então que as palavras da Bíblia e somente a Bíblia devem ser ouvidas do púlpito. Amanhã o Dr. Emilson vai entrar nesse assunto, tremendo assunto. A palavra de Deus precisa ser ouvida. A Sr. White também nos fala da suficiência das Escrituras. A Escritura é suficiente para apresentar. Nem tudo na Escritura está revelado. A Escritura contém mistérios, tem coisas que nós nunca vamos entender. Mas aquilo que está entendido, aquilo que está revelado, que pode ser entendido, é suficiente, queridos líderes, para compreendermos o caráter de Deus e confiar na sua palavra. A Bíblia contém tudo que é necessário para a salvação. Sobre a analogia das Escrituras, a Sra. White confirma que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então nós devemos estudar a Bíblia juntando tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre um determinado assunto, para só então termos uma compreensão clara e apropriada daquele tema. E 3, a obra de explicar a Bíblia pela própria Bíblia é a obra que deve ser feita por todos. Sobre o Tota Escritura, a Sra. White diz, toda a Bíblia é dada por inspiração de Deus, ela confirma o ensino bíblico. Não há uma parte da Bíblia mais inspirada que a outra. A Bíblia inteira deveria ser dada ao povo. Essa Bíblia tem unidade também. Nós devemos estudá-la como um todo, vendo a relação que existe entre uma parte com a outra, comparando passagem com passagem, e entendendo que ela nunca, veja o texto aí, ela nunca vai contradizer a si mesma. Essa Bíblia tem clareza, ela tem um sentido óbvio. As opiniões dos seres humanos diferem, mas a Bíblia sempre diz a mesma coisa. O sentido fixo do texto não muda. A Bíblia é acessível a todos, não apenas a eruditos, mas a todos. A Bíblia foi dada para fins práticos. Isso aqui que nós estamos estudando só tem sentido porque nós precisamos entender bem, a fim de praticar, a fim de aplicar o que entendemos. Sobre a revelação progressiva, a Sra. White confirma o ensino bíblico. A verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente. Então não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus nos proporcionou. Queridos líderes, isso aqui é de extrema relevância. Estamos numa época difícil, nós vamos ver daqui a pouco os desafios, e nós não podemos aceitar suposições posteriores que são contrárias aos fundamentos doutrinários que a palavra de Deus já nos estabeleceu. Terceiro aqui, temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Nós precisamos entender a luz do nosso tempo, mas isso não quer dizer que o princípio ali estabelecido vá mudar. O princípio estabelecido jamais muda, não admite contemporização. E aqui ela está falando principalmente dos pilares da nossa fé. A Sra. White também confirma, oprima a Escritura. Ela diz que a Escritura tem que ser a base, a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Isso significa que até os escritos da Sra. White foram submetidos à Bíblia. E depois de achados conforme, nós podemos confirmar a legitimidade
daquilo que ela já tinha antecipado, e ela disse assim, pouca atenção é dada à Bíblia, por isso o Senhor proveu uma luz menor, para guiar homens e mulheres à luz maior. Note, queridos líderes, que a palavra de Deus é a norma infalível, então não deve... Então, queridos líderes, a interpretação bíblica adventista, ela começa pela Bíblia, mas ela não termina sem considerar o que Ellen White disse a respeito. Nós não vamos para Ellen White antes de esgotarmos o nosso estudo da Bíblia, mas depois de esgotarmos o estudo da Bíblia, depois de esquadrinharmos as Escrituras, como fizeram os bereanos, nós não podemos dar a tarefa de interpretação como encerrada antes de ouvir o que os testemunhos têm a nos dizer. Porque os testemunhos jamais substituem a palavra de Deus, a Bíblia. Da Bíblia, que também é chamada de luz. Portanto, são inspirados também, produtos da revelação sobrenatural, mas têm outra função. Mas são escritos peculiares, especiais, portanto, têm que ser considerados. E as opiniões de homens? As opiniões de homens ilustrados, deduções da ciência, que filosofia é razão, os credos ou decisões dos concílios, a tradição, a voz da maioria, a experiência ou a cultura, só podem ser aceitos depois de um claro assim diz o Senhor, para lhes fundamentar, para lhes legitimar, para lhes dar, então, o crivo da palavra de Deus. Sem isso, eles não podem ser aceitos em detrimento da palavra de Deus. Primazia da Escritura, então, envolve também que as dificuldades da Bíblia nunca podem ser resolvidas, queridos líderes, usando os mesmos métodos usados para abordar problemas filosóficos. Nós ficar para a Bíblia, empurrar na Bíblia os métodos que as pessoas usam, os mesmos métodos para entender livros de outras áreas do conhecimento. Apenas a Bíblia tem a ciência da salvação e ela tem o seu próprio método de interpretação. Nós precisamos por nós mesmos, não apenas nos fiar na interpretação dos outros, mas precisamos. E, por fim, a religião da Bíblia deve estar entrelaçada. A Bíblia tem que estar em primeiro lugar na nossa interpretação. Olá, amigos, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, estamos aqui fazendo os nossos ajustes e daqui a pouco a gente volta. Eu estou aqui olhando os comentários e estou percebendo o envolvimento de vocês com o tema e a gente se alegra muito em saber que vocês estão sendo atendidos de forma assim relevante, entendendo o tema, procurando se aprofundar dentro desse tema. Nós ficamos muito felizes com alguns comentários, como nós encontramos aqui, com o Carlos, quando ele fala assim, é importante nós estudarmos a Bíblia. Outro comentário que me chamou também a atenção aqui, é importante guardar a palavra, viver a palavra, pregar a palavra. A gente percebe essa necessidade muito, muito, muito importante hoje, que aparece na nossa igreja, com essa ênfase de estudar mais a Bíblia. Hoje nós vivemos em uma quantidade enorme de muitas pregações, de muitos vídeos, de muitas produções, mas a essência precisa ser mantida. E a essência só vem quando a Bíblia é exaltada,
quando a palavra de Deus sempre está em primeiro lugar. Esse é o estudo que nós estamos continuando hoje, Identidade e Missão, com a participação do pastor e doutor Carlos Flávio. O Carlos Flávio, ele é professor e é também diretor da FAAMA, do SALT, e a gente fica muito feliz com a participação dele. Ele esteve conosco hoje pela manhã e também estará conosco daqui a pouco de volta, assim que nós tivermos os ajustes do nosso problema técnico, tá bom? Bem, se você estiver conosco aí, se você tiver uma pergunta, eu acho que esse é o momento da gente interagir. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, a hermenêutica adventista, ou seja, como nós interpretamos a Bíblia, quais são os princípios fundamentais, é importante que você participe conosco. Então, nós temos o nosso chat aqui do lado e você pode, então, colocar sua pergunta. Nós vamos ter pelo menos 3 ou 4 perguntas que serão feitas e logo depois, no final, a gente vai trazer essas perguntas aqui para você, tá bom? Então, você pode usar agora o nosso chat e fazer sua pergunta. Não importa onde você está, você faz sua pergunta e daqui a pouco a gente vai responder, ok? Então, eu quero dizer para vocês que amanhã, não se esqueça que amanhã nós vamos ter às 20 horas o nosso último estudo. E o estudo de amanhã vai ser um estudo muito, muito inspirador. Por quê, pastor? Porque, veja bem, nós criamos esse estudo com uma sequência. Primeiro, era identidade e missão dentro da teologia adventista, que foi realizado ontem pelo pastor Haas, ok? Hoje é a hermenêutica, como você interpreta, como você estuda, quais são os princípios fundamentais para que você entenda o texto bíblico, ok? E amanhã, com o doutor Emilson, a gente vai ter uma ênfase muito especial, que é a partir do púlpito, ou seja, como nós anunciamos a palavra, de que maneira nós anunciamos a palavra, ou seja, como nós pregamos. Então, perceba que o primeiro dia nós tratamos sobre teologia, hoje nós estamos tratando sobre as ferramentas mais importantes, ou as ferramentas que compõem aquilo que nós, adventistas, cremos serem fundamentais para interpretar o texto, e amanhã nós entramos, então, na proclamação desse texto. Ou seja, você que é pregador, você que é pregadora, você não pode deixar de estar amanhã presente conosco, com o doutor Emilson, onde ele vai apresentar para a gente, desde a interpretação do texto, vai falar um pouquinho, talvez, de hermenêutica, até a anunciação do texto, como esse texto ele deve ser lido, como esse texto deve ser explicado e como esse texto deve ser também aplicado na vida dos ouvintes, claro, na vida da congregação, na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Bem, amigos, esse é o nosso curso Identidade e Missão. Volto a repetir, se você tem alguma pergunta, nós temos aqui uma equipe que está aqui do lado, e essa equipe já está pronta, já está de prontidão para atender vocês, tá? Uma pergunta que surgiu aqui agora, do Marcos Ribeiro. Deixa eu voltar aqui na pergunta. O Marcos pergunta o seguinte: esses vídeos ficarão disponíveis assim como os materiais? Sim, esses vídeos ficarão disponíveis aqui no nosso site, no nosso canal Adventistas Brasil, então você pode acessar. Ontem nós tivemos mais de 13 mil visualizações da aula do pastor Hazel, e você pode, então, acessar, você pode baixar também. Em relação às aulas do pastor Flávio, nós estamos entregando para os pastores estão tendo acesso a esse material, então, em algum momento, você pode entrar em contato com o seu pastor e solicitar para ele. A gente está aqui utilizando o WhatsApp para que muita gente possa, então, ter acesso a esse material, tá bom? A gente está distribuindo como uma rede, a gente entrega aqui para as uniões para os campos, então, vai chegar até você, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui, pastor Josué, nós temos aqui uma pergunta, deixe-me ver aqui, bem, ela não está ainda formulada por completo, né? Deixe-me ver aqui, ainda está sendo construída a pergunta, deixa eu ver aqui, só um momento. Ok, nós temos agora mais comentários que perguntas. E, claro, as perguntas são bem-vindas, os comentários
os comentários também. Tá? Aqui nós temos a participação da Maria das Neves, e ela diz: essas mensagens estão sendo uma bênção, que Deus continue abençoando a todos os pastores. Outra pessoa aqui, o Walter Clécio, diz: seria muito bom que nós pudéssemos sempre ter aulas como essas aulas, né? Com mais detalhes, com mais profundidade. Obrigado também por sua participação. O Pastor Lucas, también José do Amorim alguien diz que escribió lâmpadas para os meus en pés é el, a sua palavra e luz para os meus caminhos. É isso mesmo, a gente crê nisso. Pastor Josué, com você. Sí, Pastor Lucas, estaban preguntando también respecto a las inscripciones para recibir la certificación y preguntaban si había algún límite de cupos. No, no hay límite de cupos. Simplemente usted se inscribe y todos aquellos que se inscriban entonces podrán recibir posterior a este curso esa certificación si usted coloca adecuadamente los datos. Así que si usted no lo hizo el día de ayer, hágalo el día de hoy. Allí en la barra azul que está arriba, en la parte superior del chat, y allí introduce los datos en el formulario electrónico. Isso mesmo, pastor Josué, obrigado, viu? É importante que nós estamos trabalhando sempre com essa ênfase, né? Você participa aqui conosco e então pode acessar esse link, e esse link vai dar, claro, acesso a esse conteúdo, você faz o registro e logo depois você pode receber esse material virtual para você, tá? Você pode imprimir o seu certificado também, tá? Lembrando, amigos, que esse é o nosso curso de Identidade e Missão. Nós estamos ainda trabalhando para que a gente ainda consiga fazer essa reconexão ou conexão com o pastor Flávio, e eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, e a gente está aqui tentando trabalhar para que tudo volte ao normal em poucos minutos, tá bom? Lembrando que no segundo semestre nós vamos ter também o Identidade e Missão, e esse Identidade e Missão retorna provavelmente no último trimestre desse ano, tá? Ou no último trimestre, ou a gente vai trabalhar ali também entre agosto e setembro, tá bom? Então vai ser muito bom ter você conosco. Bem, estamos aqui de volta. Obrigado, pastor Flávio, por estar conosco. Às vezes nós sempre temos esses problemas, às vezes quando trabalhamos ao vivo temos que trabalhar as exceções. Flávio, seja bem-vindo, continue conosco. Obrigado. Meus amigos, perdoem aí, nós estamos com um temporal bem forte aqui onde eu estou, e às vezes o link cai, mas vamos voltar aqui. Eu só preciso, pastor Lucas, se você puder me ajudar, até qual ponto que eu consegui caminhar com os nossos queridos líderes, o pastor Josué. Pode abrir o áudio, pastor, por bondade? Perdão. Você estar aqui no... Só um instantezinho, você ficou no slide que trata sobre princípios fundamentais de interpretação da Bíblia em L.G. White. Ah, tá. Ok. Princípios fundamentais, qual deles, pastor? É o 3.3? Só para eu retomar. Você está no 3.3, na parte final do 3.3, página 25. Ok. Página 25. Muito obrigado, pastor. Ok, um abraço. Meus irmãos em Cristo, continuemos então, como nós estávamos trabalhando com os irmãos, a senhora White, então, confirma todos os princípios bíblicos de interpretação que a própria Escritura reivindica, o Espírito de Profecia também o confirma. E a partir daqui, queridos irmãos, é que foi a partir da observância desses princípios, é que foi desenvolvido o nosso sistema doutrinário. Nosso sistema doutrinário, que é integrado pelo santuário e as 3 mensagens angélicas, tem esses 2 fatores como pontos centrais ali da integração doutrinária, foi desenvolvido a partir de um sólido estudo bíblico
de uma sólida observação desses princípios hermenêuticos. A partir dali, então, nós temos um sistema doutrinário que se caracteriza por um forte fundamento bíblico, se caracteriza por uma interpretação profética historicista muito forte, um contexto escatológico, uma moldura do grande conflito, um enfoque cristocêntrico, uma continuidade histórica, uma ênfase na verdade presente e uma forte preocupação missiológica. Com isso, nós podemos ter aqui uma síntese para apresentar para vocês. Quais são os pontos centrais da teologia adventista, a partir da aplicação desses princípios de interpretação? O paradigma historicista, o método bíblico histórico canônico, o santuário como princípio articulador, o grande conflito como nosso pano de fundo. A partir desses princípios, nós temos aqui, queridos líderes, e aqui eu chamo a atenção de vocês, para uma compreensão toda específica sobre 4 temas centrais que aparecem em todos os sistemas teológicos, mas que na teologia adventista têm um significado todo especial. O conceito de Deus, o conceito de ser humano, o conceito de mundo e o conceito de salvação. Isso aqui tudo junto produz, então, todo o nosso arcabouço doutrinário. Não por acaso, a nossa compreensão de Deus é diferente das demais denominações. Por quê? Porque, como diz esse texto que você vê na tela, nós cremos em um Deus histórico, em um Deus pessoal, um Deus que não é abstrato, um Deus que é substancial, um Deus que vivencia o tempo. Nós cremos em um ser humano que não tem alma imortal, porque a imortalidade é um atributo, a imortalidade inerente é um atributo unicamente de Deus. O homem não tem uma alma imortal. Nós cremos em um mundo, irmãos, um mundo céu, que é um mundo concreto, não é habitado por espíritos sem substância, não é um lugar indefinido, cheio de espíritos intangíveis. Nós cremos numa salvação que é realizada por Deus mediante um processo que envolve os atos de Deus antes da encarnação, os atos de Deus na encarnação, culminando na cruz do Calvário, e os atos depois da ressurreição, quando a Bíblia nos fala da ascensão de Cristo, de sua entronização, de sua nomeação e de seu ministério mediador e de juízo. Então, isso aqui indica, queridos líderes, que a nossa interpretação, ela marca uma ruptura em relação à interpretação de outras denominações cristãs. A interpretação adventista é uma interpretação diferenciada, é uma interpretação peculiar. Por isso, as nossas doutrinas são peculiares. Vocês vão receber esse material aqui, e ali tem as 6 seções das nossas doutrinas, conforme elas aparecem no Nisto Cremos e no nosso Tratado de Teologia. E se vocês observarem aqui a maneira como nós compreendemos essas crenças, vocês vão ver que há uma peculiaridade, há um diferencial base em relação à compreensão dos outros cristãos. Que diferencial é esse? O nosso paradigma é o paradigma historicista. Isso vai ter efeito em todas as doutrinas. Por isso, nós entendemos as nossas doutrinas de maneira peculiar. Você pode depois estudar isso aqui com calma, através da leitura do nosso Tratado de Teologia ou do nosso livro Nisto Cremos. Portanto, queridos líderes, há um documento da Igreja, votado em 1986, que diz que concorda, de acordo com todos esses princípios bíblicos e proféticos que estudamos, que nós só podemos usar na interpretação da Bíblia métodos que sejam fiéis às reivindicações das Escrituras. Nós podemos usar apenas os métodos de interpretação que sejam condizentes com o que a Escritura diz
dela mesma. Portanto, o método que normalmente é usado na igreja, que é recomendado, que atende a esses pressupostos, é chamado de método bíblico, histórico, canônico, ou também de método histórico-teológico, ou gramático-histórico. São várias nomenclaturas, mas a ênfase é sempre a mesma. É o método que reconhece a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Um método que entende que o texto precisa ser bem estudado, profundamente, se valendo de léxicos, concordâncias bíblicas, comentários, todas as ferramentas possíveis que estejam de acordo com as reivindicações da própria Bíblia. E um método que tenha a Bíblia, toda a Bíblia, como a sua base para entender a doutrina. Portanto, queridos líderes, nós, ao privilegiar, ao prestigiar esses princípios, isso nos vacinaria, isso nos ajudaria a evitar algumas armadilhas. E aqui eu vou para a parte final da minha apresentação. As principais armadilhas que a igreja enfrenta hoje e que vocês, líderes e anciãos dentre o povo de Deus, são também guardiões da boa interpretação da Bíblia e têm que estar atentos a essas armadilhas. Primeiro, a armadilha de interpretar as Escrituras da mesma forma que interpretam os sistemas que existem no meio cristão. Aqui eu listei para você os cristãos clássicos, os protestantes, os evangélicos e os pós-modernos. Cada um tem sua forma de interpretar a Bíblia. Eles têm diferentes maneiras de abordar o texto, mas eles têm uma compreensão geral sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o mundo e sobre a salvação, que é muito parecida e é muito diferente da nossa. Então, se nós não quisermos cair nas mesmas armadilhas interpretativas que eles caíram, nós precisamos evitar as mesmas armadilhas macrohermenêuticas que eles caíram, ou seja, o conceito de Deus, de ser humano, de mundo e de salvação, precisa estar antenado, conectado com assim diz o Senhor. Outra armadilha que nós podemos mencionar aí, a armadilha da pluralidade de fontes. O mundo católico romano, o sistema católico romano, ele entende a igreja como sendo depositária dos tesouros da revelação, e o sagrado magistério é comissionado a interpretar a fé. Isso é feito a partir de pressupostos não bíblicos, principalmente neoplatônicos, e aí a partir do método histórico crítico. As escrituras são estudadas, incluindo os livros apócrifos, é aceitada a tradição, incluindo os pais da igreja, as sagradas liturgias são aceitas, incluindo as experiências místicas, e a cultura, incluindo as ciências e as artes. Tudo isso aqui retroalimenta o sistema católico. E por que o sistema católico é tão emblemático? Porque eles aceitam as múltiplas fontes para fazer teologia. E a Bíblia é aceita no mesmo nível que outras fontes. Se nós quisermos preservar a nossa interpretação da Bíblia, interpretação que a própria Bíblia reivindica, queridos líderes e anciãos, nós precisamos tomar cuidado para não aceitar outras fontes no mesmo nível que a Bíblia, não aceitar pressupostos de outras fontes. Tomar cuidado com a razão natural do homem, porque ela está impactada pelo pecado e não é uma fonte confiável para a interpretação da Bíblia. O assim diz o Senhor é sempre o caminho mais seguro. Terceira armadilha, a mentalidade mística neopentecostal. Cuidem para que na sua vida, nas suas famílias e nas suas igrejas, a mística que existe hoje, nas muitas decorrentes, das muitas ondas de pentecostalismo e neopentecostalismo recente, não impactem
a interpretação da Bíblia. O Espírito Santo jamais vai dar qualquer revelação à parte da palavra de Deus. Aquilo que o Espírito tem para falar, ele fala através da palavra e não à parte ou diferente da palavra. Então, cuidado com revelações do Espírito que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Quarto perigo que a interpretação enfrenta hoje, a adoção de métodos críticos em nosso meio. Há pessoas que aceitam os métodos para interpretar a Bíblia, os mesmos métodos que as ciências interpretam outros ramos do conhecimento. Há pessoas que aceitam parcialmente. E há pessoas que aceitam o método crítico histórico de forma total. E, por fim, há aqueles que o rejeitam, que entendem que ele é inaceitável. E o bom intérprete adventista, por entender os princípios bíblicos, ele rejeita expressamente os métodos críticos de interpretação da Bíblia. Sabe por quê? Porque os métodos críticos, eles são tão confusos e tão contraditórios, que aí na tela você vê, nem os próprios intérpretes entram em acordo para definir os métodos críticos. E há agora, recentemente, uma proposta para que as pessoas interpretem a Bíblia considerando o leitor da Bíblia. O texto tem que estar de acordo com a situação do leitor, tem que responder à necessidade que o leitor quer impor ao texto. Que o texto vai adquirir um significado no tempo do leitor. E nós, na verdade, não cremos assim. Nós cremos que o texto tem um sentido estabelecido desde quando ele foi dado. E esse sentido agora precisa ser transposto. Por causa da distância temporal, precisa ser aplicado nos nossos dias. Mas, queridos líderes, cuidado com esse argumento de que o texto precisa considerar, quem dá o significado do texto é o leitor, ou o leitor tem que ser considerado para definir ou para redefinir o significado do texto. Cuidado com isso. Isso é método crítico de interpretação e a Bíblia não endossa esse método. Por fim, aqui caminhando para esse ponto aqui, número 4, nós percebemos que ao longo da história, vários métodos foram propostos. Cada método desses teve uma proposta. Cada época propôs uma ênfase. Na época dos apologetas, segundo e terceiro séculos, havia ali uma ênfase em pressupostos filosóficos. Na época dos antioquianos, uma ênfase na interpretação literal. No período medieval, a ênfase na alegoria. Na época da Reforma, a ênfase nos estudos gramaticais. Na época do pietismo, a ênfase na mística por trás do texto, para interpretar o texto. Na época moderna, os métodos críticos de interpretação. Na época pós-moderna, os métodos culturais. Queridos líderes, olhem para a tela. O que nós percebemos é que agora, recentemente, parece que o cenário hermenêutico é eclético. Parece que há uma tentativa de combinar todos esses métodos para tentar interpretar a Bíblia. Isso é perigoso. Ellen White nos deixa uma advertência que aquilo que acontecia nos dias de Jesus voltaria a acontecer agora no tempo do fim. As pessoas diferiam tão amplamente na interpretação porque submetem a Bíblia às suas próprias opiniões e a métodos críticos. Lamentavelmente, queridos líderes, isso tem acontecido no nosso meio também. Por isso, muitos têm sido levados a rejeitar os testemunhos, rejeitar o espírito de profecia. Enquanto uns rejeitam o espírito de profecia, outros fazem do espírito de profecia um segundo cânon da Bíblia. Nós devemos ter cuidado com isso, porque isso é a quinta armadilha interpretativa. Há pessoas que distorcem os testemunhos, depois vocês vão receber aí exemplos disso. Há pessoas,
E as pessoas que adotam os métodos críticos, queridos líderes, elas têm sido levadas a adotar as chamadas hermenêuticas culturais. Hermenêuticas culturais é uma proposta desses autores que você vê na tela aí. Teologia liberal, teologia dialética, existencial, cultural, teologia secular, teologia da libertação, teologia de gênero, teologia racial, narrativa, ecumênica e emergencial. São teologias que partem de pressupostos de que a cultura vai impactar, vai definir o significado do texto. Nós não pensamos assim. Nós não caminhamos por esse caminho. Por isso, nós rejeitamos a cultura como fonte de teologia. A cultura é onde vivemos, mas ela não é fonte de teologia. É onde nós expressamos aquilo que entendemos na fonte, mas não deveria definir a nossa fonte, definir os nossos fundamentos. Penúltimo, as pessoas que aceitam o método crítico e as teologias culturais têm sido levadas a adotar as teologias alternativas. Querido líder, preste atenção nisso aqui. Eu vou listar para você as principais. Alguns têm sido levados a se simpatizarem ou a aceitarem o teísmo evolucionista, a teologia gay, a teologia feminista, teologia da libertação, teologia negra, teologia indígena, teologia política, teologia da cultura, teologia psicanalítica, teologia ecumênica, teologia emergente. Depois você vai receber aí materiais para caso queira estudar mais sobre isso. Mas você vai perceber que essas teologias, elas são produtos de uma hermenêutica crítica cultural. Uma hermenêutica que os seus pressupostos são contrários às reivindicações da palavra de Deus. E, portanto, não deveriam jamais serem aceitas, ensinadas, praticadas no nosso meio. E, por fim, a contraposição teológica. Recentemente, muitos, inclusive líderes nossos de igreja, muitos de nossos irmãos, ainda que podem estar bem intencionados, não cabe a nós avaliar a intenção, mas muitos têm se levantado para discordar ou relativizar algum ponto fundamental estabelecido na fé adventista. Esse é um primeiro passo. Quando isso aqui se demora, depois as pessoas rejeitam. E depois de rejeitar a verdade, as pessoas, então, essas pessoas começam a combater a doutrina adventista. E o resultado disso, isso tem trazido desunidade teológica para a igreja. Isso aqui é a base da ruptura hermenêutica. E quando nós olhamos para essas três posturas, queridos irmãos, nós percebemos que todas elas decorrem de uma constatação, de um fato. Líderes de igreja que estão bebendo em fontes diferentes de teologia. Ainda leem a Bíblia, mas junto com a leitura da Bíblia, bebem em outras fontes e com isso começam a discordar, depois rejeitar e depois então atacar a doutrina adventista do sétimo dia. Aqui eu deixei para você exemplos de quem fez isso. Ken Wright, Wagner, Barringer, Fletcher, Conrad, Ford e Cottrell. Isso serve de exemplo para nós, queridos líderes. Eles atacaram, por exemplo, a doutrina do santuário, o ensino do juízo investigativo pré-advento, e muitos. Resultado disso, membros jogaram fora coleções de livros de Ellen White, congregações se dividiram, igrejas se separaram da denominação, alguns pastores renunciaram à sua vocação, enquanto outros, juntamente com os membros, deixaram a igreja. Isso aqui foi a atitude de quem? Daqueles que adotaram o viés liberal daqueles homens, por influência daqueles homens.
Qual foi a consequência disso? Uma reação perfeccionista. Um viés perfeccionista como reação. E aqui então surgiram os reformadores independentes, os ministérios independentes, críticos e combativos, uma comunidade adventista, a ideia de comunidade adventista alternativa, a ideia de uma igreja dentro da igreja e a ideia de publicações independentes. Então, você perceba os extremos, querido líder, o extremo do liberalismo e o extremo do perfeccionismo, eles se retroalimentam, um alimenta o outro. Por quê? Porque ambos representam dificuldades para interpretar de forma equilibrada, de forma coerente, a palavra de Deus. Então, queridos amigos, eu deixo com vocês um apelo que o pastor Ted Wilson fez no último concílio de outono da Conferência Geral. Ali ele mapeou 14 dificuldades que são percebidas por parte de muitos que hoje querem colocar em xeque as doutrinas adventistas, a compreensão bíblica adventista das doutrinas. Dificuldades com relação à autoridade da Escritura, com relação aos escritos de Ellen White, com relação ao juízo investigativo, a volta de Jesus, a inspiração da Bíblia, santuário e 3 mensagens angélicas, o ecumenismo, tendência ao congregacionalismo em alguns lugares, negação da Trindade em outros, oposição à lei de Deus, descrença no relato literal da criação, atenuação do padrão bíblico da sexualidade humana, rejeição da mensagem de saúde e práticas sincretistas místicas. Tudo isso tem como pano de fundo uma interpretação distorcida da Bíblia. Nós precisamos estar atentos a isso. Queridos irmãos, eu apelo a vocês, líderes da Igreja de Deus. Eu deixo vocês com 3 textos aqui para finalizar. Eu apelo a vocês. Apelo aos senhores, aos irmãos em Cristo, aos líderes do rebanho de Deus. A senhora White diz que nós temos um grande perigo quando nós achamos que nós já sabemos tudo da Bíblia. Quando nós consideramos que não temos mais nada a aprender. É perigoso, sim. E ela diz aqui nesse texto que nós não devemos fechar os olhos para novas interpretações. Mas ela mesma esclarece que essas novas interpretações, elas não podem contrariar pontos vitais da verdade que já foram estabelecidos. Elas não podem contradizer aquilo que já foi estabelecido pela revelação. Olha esse outro texto. Suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou não deve ser aceito. Uma nova iluminação que contradiz a que foi dada por Deus não pode ser aceita. Queridos líderes, a responsabilidade nossa é muito grande. Ela diz aqui que são falsos mestres, que ensinam teorias, misturam verdade com erros. Ela diz que eles têm que ser o quê? Opostos, deve-se lhes fazer oposição. Não porque sejam homens maus, muitos estão bem intencionados, mas porque estão ensinando de forma contrária ao assim, diz o Senhor. Queridos irmãos, ela nos deixa um exemplo aqui, ela nos deixa um apelo aqui. Ela diz, não tomeis a explanação das Escrituras de nenhum homem, seja a sua posição qual for, mas vão à Bíblia e examinai a verdade por vós mesmos. Nós somos instados a fazer como os bereanos, a ir à Bíblia e nunca pretendermos encontrarmos individualmente uma verdade. Ah, eu achei a verdade e eu apresento para a igreja se reúne, a igreja estuda e a igreja chega à conclusão de que a minha interpretação está errada e eu às vezes quero deixar a interpretação de todo o corpo teológico da igreja para insistir na minha interpretação pessoal. Não é isso que a senhora White está nos apelando aqui. Estudar por nós mesmos, mas caminhar junto com aqueles que também estão estudando, conforme o assim diz o Senhor. Portanto, irmãos, como diz o Dr. Hazel, que nos falou ontem, nós não somos salvos pela nossa interpretação, mas a nossa interpretação tem muito a contribuir para nos manter entendidos sobre Cristo
e as suas verdades, e assim poder viver conforme a sua palavra. Eu termino com uma fala do Dr. Mervyn Moore, em um dos seus livros, e que cai muito bem para um ancião de igreja, para um líder de igreja. O Dr. Moore, que era um estudioso, disse assim: embora eu não seja professor de teologia, ao longo dos anos, tenho passado um bom tempo refletindo sobre questões teológicas. Existe um princípio que tem sido útil para mim ponderar sobre as controvérsias doutrinárias. A regra é a seguinte: nenhuma proposição teológica pode ser verdadeira se ela contradiz um ensinamento bíblico importante. Portanto, se minha opinião sobre uma determinada questão entra em conflito com um ensino bíblico importante, eu devo, então, rejeitar a minha opinião ou modificá-la, de modo que ela esteja em harmonia com aquele ensinamento. Tremenda lição de humildade de alguém que entendeu que a sabedoria do céu é sempre superior à sabedoria humana e que a sabedoria humana tem que estar sempre cativa ao assim diz o Senhor. Por fim, eu deixo você com um pensamento. O quadro que ilustra uma das visões da senhora White, a visão do caminho estreito. Olhando para esse quadro, a reflexão é: o caminho é longo e desafiador. E claro, embora haja graciosamente, ele seja rico e profundo em manifestação de dons e participações, mas continua sendo um caminho único e estreito, assim como é a nossa interpretação. Que Deus nos abençoe, todos líderes, todos homens de Deus, irmãos e irmãs que interpretam a Bíblia, que dirigem grupos, que lideram igrejas e que têm aí a missão de fazê-lo conforme o assim diz o Senhor, que a unção do céu seja sobre cada um de nós. Pastor Carlos Flavio, muchas gracias por habernos traído esta importante instrucción y enfocarnos en la importancia de respetar y aplicar los principios hermenéuticos correctos para comprender la palabra de Dios de la mejor manera. El tiempo ya ha transcurrido, ya estamos pasados en el tiempo, y solo mencionar, queridos participantes, queridos líderes, ustedes pueden inscribirse allí en el chat, en la barra azul que está en la parte superior del chat, para que ustedes puedan recibir su certificado una vez concluido. Certificado depois que terminarem o curso. Embora tenham chegado várias perguntas, só uma amostra. E a pergunta é a seguinte: de todas as posturas, posições e ensinos que, de alguma maneira, temos que enfrentar como desafios na hermenêutica, quais são algumas das principais inclinações ou tentações que os adventistas, em particular, estão experimentando ao interpretar o texto bíblico? Pastor, essa pergunta, obrigado a quem fez a pergunta, muito pertinente. Essa pergunta é como uma moeda. Ela tem duas faces. A primeira face, a primeira grande tentação que nós temos enfrentado como povo ao longo da nossa trajetória como povo remanescente, é nós desconhecermos o nosso legado hermenêutico. Essa é uma primeira tentação. Quando nós desconhecemos o nosso legado hermenêutico, quando nós desconhecemos a nossa base hermenêutica, tanto no nível geral, quanto no nível intermediário, quanto no nível ali específico do texto bíblico, aí nós incorremos na segunda tentação, o outro lado da moeda, que é nós nos encantarmos com novas interpretações, com coisas novas, mas que não têm em seu favor o selo do assim diz o Senhor. Então, pastor, as nossas duas grandes tentações, irmãs siamesas, que têm acompanhado, que têm acossado as nossas lutas
ministeriais, as nossas lutas pastorais, as nossas lutas na liderança do povo de Deus ao longo da nossa história como denominação, é nós, primeiro, não entendermos mais a fundo, a nossa plataforma, a nossa identidade interpretativa. Como interpretar a Bíblia na perspectiva da forma adventista, que é a forma bíblica de interpretar. E segundo, quando nós não entendemos, nós acabamos nos encantando por propostas que são novas, são interessantes às vezes, mas não estão de acordo com o assim diz o Senhor. Queira Deus, pastor, que nós estejamos atentos, caminhando com o Espírito Santo, porque como nós dissemos no início, somente o Santo Espírito pode nos dar a sabedoria e a instrução necessária para interpretar a palavra de Deus, como ela pede para ser interpretada. Pastor e doutor Carlos Pastor Flávio. e doutor Carlos Flávio Teixeira, muito obrigado por estar conosco, com nossos líderes das igrejas locais da Divisão Sul-Americana, e esperamos em outra oportunidade ter o Senhor conosco também. E todos que estão seguindo a transmissão, queremos orar para agradecer a Deus e dar uma indicação final. Oremos. Amoroso Pai que está nos céus, com humildade no coração, nos aproximamos do Senhor, Pai, sabendo que necessitamos aprender muito mais, consolidar nossa fé e nossas crenças, Senhor, firmemente fundamentadas na palavra, e utilizando para essa compreensão os métodos que o Senhor mesmo revelou em sua palavra, para chegar a esse entendimento correto da sua verdade e também para transmiti-las da maneira mais correta também. Pedimos sua bênção sobre o pastor Carlos Flávio e todos os que participaram aqui. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, chegamos aqui ao final, mais uma vez, pastor Carlos Flávio, muito obrigado por sua presença, muito obrigado pela excelente aula, conteúdo consistente, pelos comentários aqui. Eu percebi a igreja dizendo, precisamos que essas iniciativas se repitam, precisamos que conteúdos como esses sejam explorados. Muito obrigado pelo seu retorno aqui no chat, e a gente fica muito feliz, pensando sempre em oferecer o melhor. Lembrando que amanhã, às 20 horas, nós vamos ter uma aula também extremamente inspiradora com o doutor Emilson, e ele vai falar sobre pregação. Atenção, o tema de amanhã é sobre pregação, desde a interpretação do texto à sua apresentação, o momento que você vai pregar. Então, por favor, não deixe de participar, compartilhe esse link, tá? Amanhã, aliás, só uma observação, amanhã você recebe um novo link, não é isso, pastor Josué? Confirma isso. Você recebe um novo link, e ao receber esse novo link, você então vai compartilhar, tá bom? Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo interesse, por aprofundar na missão, aliás, aprofundar na teologia e também cumprir a missão. Eu me lembro que alguém dizia assim, nós precisamos de raízes e também precisamos de frutos. E é por isso que a gente fala de identidade e também de missão. Muito obrigado, um forte abraço, boa noite, Deus esteja com você. Nos vemos amanhã.